Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma palestra do nosso Circuito Mulher. Um circuito pensado exclusivamente em levar conteúdo de qualidade para mulheres, para homens ao redor do mundo. Sempre vinculado à língua portuguesa, porque até então, pelo menos até este momento, todas as palestras estão sendo gravadas em português. Quiçá um dia, né, o nosso circuito realmente expandir ao mundo e a gente conseguir fazer com que outras línguas, né, também possam participar aqui do nosso circuito. Bom, para você que está chegando agora, nós temos toda uma trilha, uma jornada para que você possa compreender começo, meio e fim desse universo feminino, dessas práticas, do que esse novo, né, desse novo normal está exigindo de nós mulheres. E para a gente poder dar continuidade a este nosso evento, eu vou trazer ao palco agora uma pessoa muito especial que eu quero que você receba com bastante energia positiva, porque ela se preparou, se embelezou, ela tá linda demais só para poder falar com você. Janaína, seja muito bem-vinda ao nosso Circuito Mulher. Obrigada, Tati. Muito obrigada. Estou muito honrada, muito feliz. É um privilégio muito grande estar participando do Circuito Mulher, um evento feito com tanto carinho para as mulheres. Muito obrigada. Muito bom. Jana, e fala para mim, você vai trazer que tema hoje? O que os nossos congressistas, as nossas congressistas podem estar esperando? Tati, eu vou falar sobre mente sã, corpo são, o cuidado de um novo tempo. Sabe por quê? Porque é no corpo que os nossos sentimentos se materializam. É nele que as nossas expectativas, os nossos excessos deixam marcas. E como a gente olhar esse ser na integralidade, mente e corpo, é que se faz esse nosso encontro de hoje. Muito bom. Então eu quero que você se sinta totalmente à vontade, porque a partir de agora, nosso palco é todinho seu. Muito obrigada e vamos nessa, minha gente. Mente sã, corpo são. Esse é o cuidado de um novo tempo. Sabe por quê, minha gente? Como eu falei rapidinho, o corpo fala. É no corpo que os sentimentos se materializam, é nele que o abstrato se materializa. É no nosso corpo que as nossas exigências, que os nossos excessos deixam marcas. O corpo fala, o corpo grita, o corpo pede socorro, e sobre esse corpo que fala, que muitas vezes nós não ouvimos, é que se faz esse nosso encontro de hoje. Cansaços físicos, mentais, estresse, perda de qualidade do sono, ansiedade, burnout. E para quem tem empresa, absenteísmo, alta rotatividade, passivos trabalhistas, o que todas essas questões têm em comum? Questões de saúde mental e emocional como causa. E eu sei, como você também sabe, que a pandemia chegou e agravou muito mais esses números. Por isso que esse assunto de saúde emocional nas empresas, de mente sã, corpo sã, se tornou um assunto tão relevante. É o cuidado à saúde de uma forma integral. É olhar a si e olhar ao outro na sua integralidade humana. E para isso, nós precisamos ampliar um pouco mais a nossa consciência sobre o nosso atual estado mental e emocional. E é por isso que eu gostaria que vocês olhassem para essa imagem. Quem de vocês se identifica com essa imagem? Muitos de nós estamos assim, cansados, estressados, exaustos, e nós precisamos aprofundar um pouco mais nessa imagem. Sabe por quê? Porque antes, esse constante estado mental e emocional, ele aparecia ao final de um dia de trabalho ou ao final de uma semana de trabalho. E atualmente, muitos de nós já acordamos assim, cansadas, estressadas, exaustas, e nós não podemos normalizar esse constante estado mental e emocional. E para aprofundarmos um pouco mais nessa imagem, eu queria que vocês olhassem e pensassem o quanto que isso interfere na sua relação com o seu companheiro ou com a sua companheira. Irritabilidade lá em cima, paciência.
E aprofundando um pouco mais nessa imagem, o quanto que esse constante estado mental e emocional interfere no relacionamento com seus filhos. Ao final de um dia, assim, a sua disponibilidade para brincar, aula online, que foi uma demanda a mais que nós passamos a ter. Aprofundando um pouco mais, o quanto que esse constante estado mental e emocional interfere na sua saúde física. Já pararam para pensar que cada vez mais os diagnósticos vêm dermatite nervosa, gastrite nervosa, cefaleia tensional. São as nossas emoções interferindo diretamente na nossa saúde física, nos mostrando, nos provando que precisamos olhar para a nossa saúde de uma forma integral e não mais segmentada, porque tudo que acontece na nossa mente manifesta no nosso corpo. E para aprofundar um pouco mais nessa imagem, o quanto que esse constante estado mental e emocional interfere no seu trabalho, na sua produtividade, no seu desempenho, muito desempenho subaproveitado. Imagina vários colaboradores, líderes nessa situação, como fica o clima organizacional e a tomada de decisão ficando cada vez mais fraco, mais frágil. Precisamos trabalhar o ser humano que habita em cada profissional. Sabe por quê, minha gente? Porque emoções movem pessoas e pessoas geram resultados. É impossível separar a emoção de qualquer atividade humana. E sendo assim, nós precisamos sair do analfabetismo emocional. Nós não fomos educados a falar das nossas emoções, do que nos move, de como estamos nos sentindo. Sabe quando as pessoas falam, e aí, tudo bem? E a gente fala tudo bem, quando na verdade não está bem? É por isso que precisamos desenvolver em nós a escuta ativa. E para quem tem empresa, uma escuta ativa para além dos questionamentos da empresa, para desenvolvermos um ambiente com segurança psicológica. Precisamos, mais do que nunca, sair do analfabetismo emocional. E os dados nos mostram isso, nos prova cada vez mais que falar sobre esse assunto de saúde emocional nas empresas, de mente sã, de corpo são, do nosso estado mental e emocional, porque os números nos mostram que a segunda maior causa de afastamento dos postos de trabalho são por problemas emocionais e comportamentais. O Brasil, minha gente, é o segundo maior país com alto índice de estresse no ambiente de trabalho. Nós só perdemos para o Japão. 33 milhões, ou seja, um terço da mão de obra, relata que está sentindo exaustão mental. É exatamente aquela primeira figura que eu mostrei para vocês. Um terço da mão de obra já relata isso. E mais, houve um aumento de 26% de auxílio doença e aposentadoria por invalidez, e a síndrome de burnout já foi incluída na OMS, na classificação internacional de doença. Ou seja, nós não podemos mais deixar esse assunto por debaixo do tapete. Nós precisamos falar cada vez mais sobre o nosso mente, sobre o nosso corpo, sobre o nosso estado integral. E olhar para si e olhar para o outro na sua integralidade humana. Sabe por quê? Porque quando eu falo com Tati, do Circuito Mulher, quando eu estou falando de mim, não estou falando só de Janaína ou de Tati profissional, mas sim da Janaína filha, da Janaína tia, da Janaína mãe, da Janaína amiga. São várias Janaínas, são várias Tatis, são vários eus dentro de nós, que reflete toda a minha história de vida, toda a minha existência. Então, eu não posso mais segmentar, eu preciso limpar a minha lente, trocar a minha lente do que eu enxergo o outro e a mim mesmo, para me olhar nessa minha inteireza, nessa minha completude, em todos os aspectos, que deixam marcas em mim e que deixam marcas aonde eu passo, aonde eu vou. É o olhar para a integralidade humana. O ser humano é múltiplo, é diverso, com seus aspectos pessoais, familiares, profissionais, intelectuais, sociais e financeiros. E nós tínhamos a cultura da compartimentalização. Minha vida pessoal, minha vida profissional, e veio a pandemia e trouxe o online,
trouxe o home office e nos mostrou que a nossa vida é integral, porque a minha casa, que eu chamava de minha vida pessoal, virou o local onde eu trabalho, onde eu faço reunião, onde eu educo o filho, onde eu tenho a minha vida social, o meu lazer. Nos mostrou, nos escancarou os nossos bastidores, nos mostrando que, opa, nós somos esse ser integral e que nós precisamos entender isso e saber que vai haver momentos que eu vou me dedicar mais à minha vida profissional, me dedicar mais à minha vida pessoal, e eu preciso bailar nessa completude e nessa inteireza. Porque foi a crença na separação de que eu poderia compartimentalizar toda a minha vida, foi que nos levou a um processo lento e gradual de despertencimento de nós mesmos, um autodesconhecimento que nós não sabemos muitas vezes o que nos move, qual a nossa essência, e por isso tão importante a gente falar do autoconhecimento, do autodescobrimento, para a gente nos olhar na nossa integralidade humana. E só assim, estendendo esse olhar, é que eu posso enxergar a mim e ao outro na sua integralidade e eu consigo trabalhar o ser humano em que habita em cada profissional. E aí, esse olhar para a integralidade nos faz pensar e praticar mente e corpo. E aí eu pergunto, e por que mente sã e corpo são? Porque prestar contas a si mesmo, minha gente, é o destino inevitável de toda pessoa. Lá na frente, o nosso corpo, nós vamos prestar contas de toda a nossa existência, de toda a nossa experiência de vida e da nossa história de vida. Sabe por quê também? Porque é no corpo que os nossos sentimentos se materializam. O corpo fala e precisa ser ouvido. Porque o tempo que passa, ele só sobrevive na nossa memória e vai ser responsável por despejar sentimentos no nosso corpo. Quando eu paro para pensar no meu passado, na minha existência, despeja sentimentos em mim e esses sentimentos se materializam no nosso corpo. Nós estamos ficando adaptados demais a muito desconforto. E isso tem custado muito caro. É porque é no corpo que as exigências das horas se acumulam. É no corpo que as expectativas, que o abstrato, que os nossos excessos, as nossas angústias tomam forma, deixam marcas, se materializam. Tudo, minha gente, que não cabe no tempo é consequentemente imposto ao nosso corpo. Porque, afinal, nós nunca temos tempo. Vivemos uma vida corrida, nunca temos tempo para nos colocar o autocuidado na nossa agenda, e tudo que não cabe no tempo é imposto no nosso corpo. Essa vida corrida, ligada no botão automático, não nos permite fazer uma devida leitura corporal. Cansaços ignorados, incômodos, excesso, desconforto físico e emocional, sintomas e enfermidades que silenciosamente tomam conta e mesmo assim, com o corpo gritando, falando, pedindo socorro, nós não temos tempo para ouvi-lo. E é por isso que eu torno a repetir, estamos ficando adaptados demais aos nossos desconfortos. E isso tem custado caro demais. Sabe o que tem nos custado? Custado a nossa saúde, custado o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida, a nossa vitalidade e a nossa energia. O seu corpo ouve tudo que sua mente diz e ele é o dedo duro de tudo que se passa aqui, minha gente. E nessa pandemia foi necessário um constante renascer, uma elasticidade mental e cognitiva exigida de nós como nunca antes. E isso nos mostrou que a existência é um recurso renovável. E que bom, porque nós estamos sempre nesse processo de mudança e de transformação. E por isso, quando eu digo a vocês que nós fomos exigidos de nós uma elasticidade mental e cognitiva como nunca antes, que isso nos representa a nossa capacidade de mudança. E quantas mudanças nos têm sido exigidas sem pedir licença, de forma rápida e dinâmica? Quando eu falo da nossa saúde integral, de mente e corpo, e de como isso tudo interage, está interconectado constantemente, quando eu falo de autoconhecimento,
Eu estou dizendo para você que a vida está exigindo de nós movimento. E o movimento cura. É sobre esse corpo, minha gente, que fala e que nós não ouvimos, que grita, que pede socorro e que a gente não para ouvir, nos mostra que algumas de nossas dores falam sobre outras dores. E isso eu tive prova no meu consultório com mais de 10 anos de atendimento de fisioterapia. Eu sou fisioterapeuta e tenho uma clínica de reabilitação multidisciplinar. E foi ao longo de 10 anos de atendimento de pacientes de dor crônica que eu percebi que algumas dores falam sobre outras dores. E como essa interconexão, esse olhar integral, eu não podia mais ter um olhar mecanicista para o meu paciente, separando corpo e mente, tratando somente o sintoma. Eu precisava ver que tudo que acontecia na sua vida, pessoal, profissional, intelectual, financeira, interferia diretamente no seu bem-estar físico e na sua saúde. E eu precisei ampliar o meu olhar para a integralidade e perceber que algumas dores falam sobre outras dores e percebi que a vida exigia da gente constantemente movimento, e o movimento cura. O movimento cura, equilibra e dá vida. O corpo precisa de movimento, assim como a vida precisa de movimento. A vida é isso mesmo, é mudança, é fluxo, é novas rotas, novos caminhos. E como diria Raul, a sua cabeça não aguenta se você parar. Então, movimente, nada é estático no universo. Tudo se move, tudo se transforma, tudo vibra, tudo está em constante movimento. O seu corpo não é apenas um instrumento estético, ele se renova constantemente e a renovação vem através do movimento da vida, do ir e vir. E esse movimento cura, eu trouxe um método de 4 pilares para vocês, onde esse constante movimento da vida nos mostra que estamos sempre num processo de vir a ser. E esse processo de vir a ser exige de nós flexibilidade física e emocional, tendo um momento de respiração consciente e exercendo sempre a caridade moral. E assim nós voltamos para esse constante processo de vir a ser, que é a nossa existência. E nesse primeiro momento, no processo de vir a ser, é que eu estou sempre no processo de vir a ser um profissional melhor, de vir a ser uma amiga melhor, uma mãe melhor. Eu estou sempre no processo de vir a ser uma pessoa melhor. Por isso que eu preciso ter empatia. É por isso que eu preciso exercer constantemente o auto-amor, o auto-perdão e ver que nós estamos sempre num processo de evolução eterna. E essa filosofia do processo de vir a ser resume muito bem isso. Então, entenda que você está nesse processo, que eu estou nesse processo e que esse processo permeia por toda a nossa existência. E que nós precisamos respeitar, acolher e entender isso. Quando eu entendo esse processo de vir a ser dentro da nossa integralidade humana, eu preciso exercer em mim um processo de flexibilidade física e emocional. Da mesma forma que eu quero que o meu corpo fique assim, flexível e não rígido, eu preciso também passar essa flexibilidade para o meu mental, para as nossas emoções. Essa constante mudança, como eu falei, uma elasticidade física e emocional que nos foi exigida além do que nós já imaginávamos durante esse período de pandemia. Então, nós precisamos levar essa flexibilidade para as nossas emoções, para o nosso mental, para podermos bailar nesse constante processo de mudança que nos é exigido, porque muitas vezes nós somos muito condescendentes com o outro, mas nós somos muito rígidos, autocobrança, muito carrasco com nós mesmos. Então, vamos perceber que nós estamos sempre nesse processo de vir a ser, nessa caminhada evolutiva, e aí eu consigo exercer a minha flexibilidade emocional, que eu também quero na minha flexibilidade física, no meu corpo, me movimentando. E assim, eu preciso também perceber
que eu preciso respirar. Ter um momento de respiração consciente. A respiração é o nosso primeiro contato com a vida. A primeira coisa que a gente faz ao sair da barriga da nossa mãe é respirar. Assim eu sei que o bebê está vivo. Mas também é o nosso último contato com a vida. É o nosso último suspiro, a nossa última respiração. Então, enquanto houver vida, há respiração. E por que não tirar um momento do dia para exercer isso conscientemente? Quando alguém passa mal na rua, qual é a primeira coisa que a gente fala? Calma, respira. Respira fundo. E a gente abre, dá espaço para a pessoa respirar. Mas quando o nosso corpo físico não vai bem, eu peço para respirar. Mas quando eu estou num turbilhão emocional, eu também não paro para respirar. Tire um momento do dia. Se você conseguir colocar uma musiquinha, fazer um ambiente ótimo, mas se não, aonde você está? No seu carro, na sua mesa, no seu escritório, na sua cadeira, tire um minuto, traga consciência à sua respiração e veja o quanto isso te conecta com a sua essência, te conecta com o seu estado de presença. Mais do que nunca, nós precisamos estar presente no presente. Porque se eu olho para um passado próximo, eu tenho um passado de luto, de angústia, de medo, medo de falir, medo de adoecer, medo de perder um ente querido, medo de morrer. E isso me traz angústia. Se eu olho para um futuro próximo, ainda tem um cenário de incerteza, de insegurança, e isso me traz ansiedade. Então, mais do que nunca, eu preciso estar no meu estado de presença, no presente. E eu costumo dizer que eu não respiro no passado, eu não respiro no futuro, eu só respiro no presente. Então, a respiração é a ferramenta que te conecta com o seu estado de presença. É o nosso botão Wi-Fi que nos conecta com a nossa essência, com o nosso propósito, com o que tem de mais vivo dentro de mim. E se vocês pararem para observar, inspiração é o ato de colocar ar nos pulmões, de oxigenar. Mas essa mesma palavra, ela também quer dizer o ato de ter boas ideias, de estar inspirado, de ter inspiração. Então, minha gente, respira, se conecte, faça a sua conexão profunda com você mesmo, com a sua essência. Tire um minutinho do dia para levar consciência a esse momento do respirar. E aí, você vai ver como é possível exercer a flexibilidade emocional e entender esse processo de vir a ser que eu estou falando com vocês. E assim, eu consigo exercer, colocar em prática a caridade moral. A caridade é a benevolência na prática. Nós estamos falando tanto em ter empatia, em ter tolerância, em respeito, mas eu não consigo exercer isso se não for através da caridade moral. A caridade material, fantástica, mas a caridade moral materialmente não nos custa nada e muitas vezes é tão difícil de ser colocada em prática, porque é eu desenvolver essa escutativa que eu falei para vocês, é eu ficar atenta às sutilezas, é eu ter empatia, é tolerância, é respeito. E a caridade, ela é tão movimento que ela torna duas palavras diferentes se tornarem iguais. Na caridade, o dar e o receber se tornam a mesma coisa, porque faz bem tanto a quem dá quanto a quem recebe. Então, nós vamos exercer isso, principalmente nesse momento de tanto turbilhão, de tanto medo, de tanta insegurança, que a gente consiga mais do que nunca colocar a caridade moral em prática. E ela nos faz refletir uma seguinte frase, que o erro, ele é para ser corrigido e não o mal para ser punido.
Quando eu entendo que o erro é para ser corrigido e não o mal para ser punido, eu consigo exercer a minha tolerância, exercer a minha empatia e o meu respeito comigo para com o outro. Dessa forma, minha gente, fechando esse ciclo do movimento cura, onde eu estou sempre num processo de vir a ser, um processo evolutivo de mudança, onde eu consigo, como eu mostrei para vocês, desenvolver com isso flexibilidade física e emocional. Consigo colocar a respiração consciente, exercendo o meu estado de presença, conectando com a minha essência, com o meu propósito, com a minha existência. Eu consigo colocar em prática a caridade moral e fechar esse ciclo do movimento, é o movimento da vida. Tudo no universo se movimenta, vibra, nada está parado, nada é estático, tudo que se movimenta. Então vamos nos movimentar para o bem, para o nosso bem, para o bem do outro e para o bem do universo. Afinal, o cuidar é a missão do século. Cuidar de si, cuidar do outro, cuidar do meio ambiente, cuidar das relações, cuidar do trabalho. Então vamos nos cuidar, entendendo todo esse processo, exercendo a caridade moral. E assim eu consigo ter harmonia entre o meu pensar, entre o meu sentir e o meu agir. Eu consigo ter coerência, harmonia no pensar, no sentir e no agir, exercendo com isso a transformação necessária, mas um caminhar, uma transformação pautada na minha essência, naquilo que me move, exercendo bem, praticando bem, e assim eu consigo deixar a minha marca. No momento que nós estamos tão turbulento, a gente tem que se questionar: qual a marca que eu estou deixando em mim? Qual a marca que eu estou deixando no outro num momento tão difícil? Porque como as pessoas estão me vendo, como estão me vendo, eu estou sendo aquela pessoa chata, estou sendo aquela pessoa egoísta, eu estou sendo aquela pessoa que só faz reclamar, que só faz se lamentar. Qual a marca que eu estou deixando? E assim eu consigo, novamente repetindo para vocês, ter harmonia entre o pensar, entre o sentir e entre o agir, tendo coerência, constância com a minha existência e vendo que os meus conceitos, eles são renováveis e eles são renovados. É movimento, é mudança, é o que a vida exige de nós. E nós temos que bailar nisso, numa dança muito gostosa, para que seja bom para todos nós. E essa é a minha mensagem para vocês, que a sua mente e o seu corpo está conectado com o seu bem-estar, com a sua vitalidade, com a sua saúde, com a saúde do ambiente que você vive, do seu ambiente organizacional, do seu ambiente familiar, mas do seu ambiente pessoal. E que a gente precisa fazer todo esse movimento, que o movimento cura e nos estabelece conexões, conexões humanas e verdadeiras conosco e com o outro. E essa é a minha mensagem para vocês. E eu queria deixar aqui os meus contatos. E para finalizar, minha gente, nós somos herdeiros da nossa própria história. É a lei da semeadura. A gente colhe aquilo que a gente planta. E isso é você ser herdeiro da sua própria história. Então tem uma boa história para você herdar e para você compartilhar. Nós somos aquilo que nós acalentamos no nosso íntimo. Então acalente sempre o melhor, para você poder dar e doar o melhor. E o seu corpo fala, o seu corpo precisa ser ouvido, o seu corpo é a manifestação do seu ser, é a morada do seu espírito. Então, nada fala mais, conta mais a sua história do que o seu corpo, e ele reflete tudo que está passando aqui na sua mente. Então, mente sã, corpo são, é o cuidado de um novo tempo, porque nós somos herdeiros da nossa própria história e nós vamos deixar uma boa história para nós,
e para os outros, para todas essas mulheres maravilhosas que estão aqui. Muito obrigada por todas vocês que estão aqui nos ouvindo. Muito bem, Jana. Que gostoso te ouvir, que gostoso esse recado. Realmente nós podemos estar, né? Cuidando da nossa mente e refletindo esse cuidado no nosso corpo, o inverso, né? Cuidando do nosso corpo e refletindo isso na nossa mente, eu acho que realmente essa o equilíbrio, né, que a nossa vida precisa. E foi muito gostoso, né, ouvir minha gente, né? Minha gente. Que já, né, como fala, que já deixa a gente à vontade, né, para entender até de onde você vem. Muito gostosa a sua palestra, muito obrigada. Muito obrigada, Tati. Eu estou tão feliz, muito feliz por participar desse momento incrível, feito com tanto carinho, feito com tanto amor e tanta dedicação. Muito obrigada e espero que faça sentido para cada uma de vocês que está nos ouvindo. Com certeza. Para você que está acompanhando conosco mais este conteúdo, espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você. Fica por aí, tem muita coisa ainda para acontecer. Nos vemos na nossa próxima palestra. Tchau, tchau.